Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Semana do aniversário da igreja, gostaria de desafiar a igreja com esse texto que está dizendo aqui. Porque há duas coisas que me levam a falar sobre isso hoje. Uma é a situação do mundo nos dias de hoje. Nós vivemos num tempo muito raivoso, muito cheio de ódio, muito cheio de enfrentamentos. Estamos num tempo de muita violência, violências reais e físicas, violências simbólicas. Vivemos um tempo muito complicado, não é? Se você tem a prática não recomendada de logo que acordar, pegar o seu celular e olhar a rede social, você toma cuidado, que você está indo num caminho para ter algum problema emocional muito profundo. Porque a gente está cheio de notícias e de palavras de um contra o outro, e gente usando, baixo calão e tal. Então, isso é uma coisa que me motiva a falar sobre isso hoje, nesse fim de semana de aniversário da igreja. Mas tem um outro motivo, que é o fato de nós estarmos numa igreja abençoada por Deus, com um espírito de comunhão, que é Deus que promove mesmo, não é mérito de homem nenhum. Nem meu, nem do pastor Luciano que me antecedeu, nem dos irmãos, por mais fofos que vocês sejam, também não é. É de Deus mesmo, né? Porque para ter briga basta ter duas pessoas. Às vezes com uma só dá também. E isso especialmente nessa semana. Essa semana, na sexta-feira, e hoje ainda teria mais motivos para isso, mas na sexta-feira à noite eu estava ali, pensando com Deus, e me dei conta de como, pessoalmente, assim, para mim, um testemunho aqui agora, tá? Pessoalmente foi uma semana muito boa. E não foi muito boa porque eu tive boas notícias, não foi muito boa porque... Foi muito boa, e eu refleti para tentar entender porque foi uma semana boa. Foi uma semana boa porque eu estive cercado essa semana por virtudes alheias, virtudes dos outros. Comecei a reparar isso. Comecei a reparar quantos irmãos dessa igreja, de outras igrejas, com quantas pessoas eu estive perto e junto, e quantas essas pessoas, pelas virtudes com as quais Deus as enriqueceu, elas enriqueceram a minha semana, elas me fizeram ter uma semana na qual eu percebi carinho de Deus através de tantos irmãos que eu já conhecia há muito tempo, irmãos que eu conheci agora, irmãos que estamos juntos nessa caminhada há tanto tempo, e várias coisas aconteceram, várias, cada dia tem uma coisa diferente. Eu não vou aqui ficar falando tudo, mas foi tudo, mesmo nos momentos difíceis, virtudes alheias mostraram como Deus é um Deus rico em graça através dos nossos irmãos. E a palavra de ontem, e tudo isso, e todo esse mover que já estava no meu coração para falar hoje também, me dá certeza de que nós devemos refletir sobre isso. Mas refletir num aspecto de desafio. Desafio. Nós temos 7 anos de organização. Faz 7 anos que nós somos uma igreja independente. Não somos Batista Independente, que é outra convenção de nossos irmãos também. Mas somos uma igreja independente no sentido de que nós somos autônomos. Autônomos. Temos trilhado um caminho de comunhão, temos trilhado um caminho de paz, mas não adianta a gente ter paz da porta para dentro. Nós estamos num mundo cheio de problemas, cheio de conflitos, nos quais nós somos desafiados a brilhar o amor de Deus lá fora. E eu acho que esse capítulo nos levará a pensar sobre isso. Nós vamos começar lendo Romanos 12, até o versículo 8. A gente vai parar um pouquinho, vamos refletir um pouco sobre isso e depois a gente vai ler o resto do capítulo, tá bom? Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função,
assim também nós, embora muitos somos um só corpo, em Cristo e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. O que encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Esse texto, capítulo 12 de Romanos, texto muito conhecido, os 2 primeiros versos especialmente, né? Ele é um texto que começa a sessão prática de Romanos, nas quais o apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos de Roma como eles devem viver segundo o Evangelho. E esse texto começa com essa palavra, que é uma palavra muito importante, que geralmente a gente ignora quando lê esse capítulo. É a palavra portanto. Portanto, importantíssima essa palavra. Porque, portanto, é uma conjunção conclusiva. Em português, mas em grego você tem uma relativa aqui, que também tem esse significado. Ou seja, tudo que vem depois de um portanto é conclusão do que foi dito antes. E esse portanto no capítulo 12 não é conclusão só dos versos aqui de 33 a 36 que o apóstolo Paulo traz a sua doxologia. Não é também conclusão só do capítulo 11. É a conclusão de tudo que ele disse do capítulo 1 até o capítulo 11. Esse, portanto, do capítulo 12, é a conclusão do que foi dito até agora. E quando você lê, e aí você pode ler na sua casa, os 11 capítulos, você tem uma semana para fazer isso, começa hoje e termina domingo que vem. Você lê os 11 capítulos de Romanos, do 1 até o 11, você vê que o que o apóstolo Paulo está falando lá é aquilo que ele disse lá no início, no capítulo 1, que ele fala do Evangelho, e que ele diz que é o Evangelho do qual ele não se envergonha, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele expõe o Evangelho num aspecto doutrinário. Qual a doutrina do Evangelho? O que o Evangelho nos ensina? Por isso, alguns vão dizer que Romanos é o Evangelho de Paulo. Não é um bom termo, porque Evangelho, referindo a livros da Bíblia, está falando de um estilo de livro, que é aqueles que contam a história de Jesus. Paulo não conta a história de Jesus, mas ele fala doutrinariamente o que aconteceu com Cristo, o que isso significa para a nossa vida. E ele faz isso do capítulo 1 até o capítulo 11. E no final do 11 ele explode em adoração. Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E aí ele fala ali, a partir do versículo 33 para frente, até encerrar no 36, com porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então, se para ele são todas as coisas, se essa doutrina do Evangelho de um Deus que nos salvou, não pelas nossas obras, não porque nós somos bonzinhos, mas porque Ele é bom e misericordioso, porque Ele nos ama, porque Ele é gracioso e para a glória dEle, se nós temos um Deus dessa maneira que nos faz exaltar o Seu nome e dizer tudo seja para a glória dEle, então como fazemos isso para a glória dEle? Aí vem o capítulo 12. Por isso que ele diz no versículo 1 do capítulo 12, que oferecer a nossa própria vida a Deus é o nosso culto. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Como é que eu dou glória para ele? Oferecendo a Deus a minha vida para ser usada por Deus em todos os aspectos, é o culto que eu dou a Deus. Esse é o culto. Na semana passada nós refletimos sobre o culto, não é? O culto público que a gente faz aqui. Pois bem, o culto público continua na vida, porque não é só músicas oferecidas a Deus, não é só orações oferecidas a Deus, é também uma vida inteira colocada no altar de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. O Senhor é exaltado na nossa vida, vivendo a justiça dEle. Existe uma proximidade entre o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 1 do capítulo 12 e no que ele fala no capítulo 6, onde ele diz para nós não entregarmos os nossos membros, os membros do nosso corpo, como instrumentos da injustiça, mas como instrumentos de justiça, consagrar a Deus. Fazer a justiça de Deus através da nossa vida, a retidão de Deus, a santidade através da nossa vida, é louvor a Deus, é o nosso culto a Deus. E ele vai trazer isso. E para isso a gente precisa de uma mente transformada. Por isso, no versículo 2, ele fala sobre isso. Não vos conformeis com este mundo, ou como diz aqui a tradução da Almeida século 21, às vezes até esqueço que tradução que eu estou usando, Almeida século 21, ela diz, não vos amoldeis ao esquema do mundo. Interessante essa maneira de dizer. Não fica do jeito que o mundo diz que é para você viver,
não vive no mesmo esquema do mundo. Você deve ser transformado. Transformado pelo quê? Transformado nas suas práticas pela renovação da sua mente. Então são duas mudanças aí, presta atenção nisso, são duas mudanças. Seres transformados, ele está falando da vida toda. Mas o que move essa transformação, o motorzinho dessa transformação da vida, é a renovação da mente. Como é que a gente sabe que são duas coisas diferentes? Porque lá os Efésios, uma carta que é bem parecida em muitos aspectos com Romanos, Paulo fala para uma igreja que ele conhecia muito melhor do que esses irmãos de Roma, ele fala assim, renovem-se no espírito do vosso entendimento. Para aqueles irmãos que ele já conhecia, ele fala, vocês já têm um entendimento transformado, agora se renovem. Aqui ele não sabe direito, ele não conhece aquela igreja, então ele fala assim, renova a mente e transforma a vida. Como que renova a mente? Do que ele está dizendo? Que mente renovada é essa que faz com que a gente não viva o esquema do mundo? Essa é a grande pergunta que a gente tem que entender aqui no capítulo 12. Por isso que, apesar do capítulo 12 ser o início de uma nova sessão e ser maravilhoso, não tem como entendê-lo se a gente não entender todo o resto. Mas a gente não vai ler todo o resto hoje, tá? Você pode ler na sua casa. Mas você tem que entender. O que é que renova a nossa mente? O Evangelho. O poder. E o que o Evangelho fala? O Evangelho fala que o esquema de Deus é completamente diferente do esquema do mundo. O esquema do mundo é o esquema do bateu, levou. Não é? O esquema do bateu, levou. O esquema do quem gosta de mim sou eu. É isso que é o esquema do mundo. A gente até faz alianças. A gente até arruma um jeito de perdoar quando aquilo vai levar depois lá para frente alguma coisa melhor para a gente. Se você pensar bem, se a vida se resume só a essas nossas interações, sem essa verdade do Evangelho transcendental e real na nossa vida, se ela só isso, não vale a pena você se sacrificar por nada, porque você só tem essa vida. Você está em eterna disputa contra o outro. Esse é o esquema do mundo. Renovar a mente é ter uma mente que não segue esse esquema do mundo. E para você ter uma mente que não segue o esquema do mundo, você precisa entender uma nova verdade. Uma verdade que não é a verdade do mundo, mas é que é a verdade de uma realidade mais ampla, que não inclui só esse mundo, mas inclui toda a existência. E quando inclui toda a existência, inclui Deus. E Deus, fazendo parte disso, é muito maior que o mundo. E o que ele diz que é verdade é maior do que o mundo diz que é verdade. E o que Deus diz que é verdade? Ele diz algumas coisas que resumem o Evangelho. Primeiro, você é pecador, miserável. Merece o inferno, merece ser queimado, merece ser pregado vivo num madeiro e ficar lá pendurado e os corvos comendo o seu corpo, apodrecendo. Você merece isso. O Evangelho fala isso. Coisa que o mundo também não tem dito. O mundo não vai falar isso com essa clareza na sua cara. Ele não vai dizer isso. Mas você é. É muito importante que você entenda isso. Não vamos dourar a pílula aqui. Não vamos falar assim, pô, mas tem gente muito pior que eu. Não é assim que a gente olha para o Evangelho. O Evangelho olha para a humanidade no seu pecado. E não faz distinção entre um e outro. Diz, o ser humano pecador é pecador e merecedor da morte. É isso que o Evangelho fala. Mas o Evangelho, que é a boa notícia de Deus, tem uma boa notícia. Essa aqui até agora não foi boa, né? Tem uma boa notícia. E a boa notícia é, apesar disso, de você estar além de qualquer mérito para receber qualquer graça, você recebe a salvação de Deus, o perdão e a justificação. Não porque você é bom, porque você não é, mas porque Ele quer te resgatar pela sua misericórdia e o seu amor. Isso é uma coisa que está fora da lógica do mundo. Fora. Completamente distante. Não tem interesse vinculado nisso. Não tem porquê. Aí você pode falar assim, não, claro que tem. O Senhor me salvou e agora eu louvo o nome dele. É uma troca. Jesus morreu pelos meus pecados, agora eu creio em Jesus, tenho o Espírito Santo aqui, estou louvando o nome dele. Ele me dá salvação e eu dou louvor. Não parece uma troca muito vantajosa para Deus. Porque Jesus Cristo sofreu na cruz. O Deus Filho encarnado morreu na cruz. Algo que Deus sozinho não precisava ter passado. Ele já sabia que o ser humano ia pecar. Ele já sabia que Cristo ia morrer na cruz. Ele já sabia tudo isso quando criou o ser humano lá no início. E ainda assim resolveu criar. E não criou porque ele estava solitário. Porque Deus na Trindade é completo em si mesmo. Ele criou para demonstrar amor. E demonstrar amor custou, mas ele está demonstrando. E nós vivemos numa realidade no qual Deus nos ama. E essa é a verdade mais importante da existência. A verdade mais importante da existência é que Deus nos ama.
Se você tem isso como realidade, não como uma história, mas como realidade, se você entende essa existência como existência que está dentro do amor de Deus, não dá mais para você seguir uma lógica de um mundo diminuto no qual o amor de Deus não existe. Você está vivendo dentro de um oceano de amor que está em todas as coisas. E como é que você sabe disso? Porque Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo morrendo na cruz não é apenas o anúncio de que Deus nos ama, não é apenas a demonstração maior do amor que existe, a maior demonstração de amor, o maior presente de amor que alguém já deu, não é só isso. Jesus na cruz é o amor. É o amor. E tudo que a gente entende por amor é derivado desse amor que Deus manifestou na cruz de Cristo. Entendeu? Às vezes derivado ao ponto de estar deturpado. Mas nós só conhecemos o amor porque Cristo nos amou na cruz. É isso que a palavra de Deus fala, que assim conhecemos o amor. Entendeu? Então, quando você entende o Evangelho, a realidade mudou. Nós não estamos num universo sem face. Nós não estamos no meio de um mundo no qual as coisas ruins podem acontecer. Esses dias tinha alguém falando aí que um meteoro estava passando perto da Terra, né? Aí alguém falou, tem um meteoro passando perto da Terra aí. Pensa comigo, né? Se você não tem Deus, se você não pensa em Deus, aí você começa a olhar a história do mundo e tal, e quantos meteoros já atingiram a Terra, e quantos meteoros atingem tantos lugares no universo e tal, você fala, o universo é esse lugar assim, estranho, perigoso, contrário a nós. E um dia, num piscar de olhos, vai ser tudo destruído, porque vai vir um meteoro e acabou. É escuridão eterna. Mas quando a gente entende Deus sendo maior do que todas essas coisas, e não qualquer Deus, mas um Deus de amor, a gente entende que a realidade do amor precede a existência do planeta Terra, precede a nossa existência, e é mais real do que qualquer outra coisa que queira nos motivar a viver essa vida. Deus nos ama e esse é o fato básico da existência. Entenda que Deus te ama para começar a mudar a sua mente. E você não vai entender o amor de Deus se você não entender antes de tudo que você não merece esse amor. Você não conquistou esse amor. Ele te ama porque Ele te ama, sem mérito nenhum. Sem mérito nenhum. Só porque Ele te ama. Já é força suficiente para renovar a mente. E se renova a mente, precisa renovar as atitudes também. Os romanos estavam sendo convidados por Paulo a transformar sua mente pelo Evangelho e com isso transformar suas atitudes. Os efésios já tinham a mente transformada, mas precisavam transformar as atitudes. E por isso ele fala, renove-se no espírito do vosso entendimento. Você tem um novo entendimento, então no espírito desse entendimento, no caminhar desse entendimento, no movimento desse entendimento, renova suas atitudes também. Seja coerente nas suas práticas com a realidade do Evangelho. E é aí que a gente peca. Porque a gente entende o Evangelho na nossa cabeça. A gente entende perfeitamente. Todo mundo entende o Evangelho. Ele é simples, não é? Você é pecador, merece o inferno, mas Deus te amou para além de qualquer coisa. Simples. É simples assim. Isso é o Evangelho. Aí, completa. Ele te amou e te perdoou na cruz, mesmo você sendo pecador. E você agora está sendo convidado, ou você vive numa relação de amizade, de filiação com Deus. Essa relação é eterna, porque Deus é maior que a morte. E você não vai experimentar a morte eterna. O Evangelho é isso. É simples, é tranquilo da gente entender. Está na nossa cabeça, mas nem sempre está nas nossas práticas. Nem sempre está na vida que a gente vive. Porque de vez em quando o esquema do mundo toma a nossa vida. A gente cai no toma lá da cá. A gente cai na medição, quem é melhor e quem é pior. Lembra que eu falei que para o Evangelho não tem isso? O pecador merece morrer? Mas o amor de Deus também é para com todos. Paulo fala aqui mesmo no livro de Romanos, né? Que Deus colocou todos sob a desobediência para agir com misericórdia para com todos. Para que Deus haja com misericórdia para com todos, os pecadores estão nivelados diante de Deus. Todos os pecadores são ofensores de Deus. E Deus a todos oferece o perdão. Então não tem como nivelar, mas a gente entra nesse esquema. Eu sou melhor que ele, pelo menos que ele eu sou melhor. A gente entra nesse esquema. A gente esquece também o presente maravilhoso que Deus nos deu. E a gente começa a olhar para a vida e buscar o nosso valor em outras coisas. E não no fato de que nós não temos valor nenhum, mas Deus nos amou em Cristo. E a gente começa a querer alcançar algumas coisas que vão colocar ali distintivos de que eu sou especial em algum aspecto. E isso é muito preocupante, queridos. E é algo bastante típico da nossa época.
Nós estamos numa época de muita publicidade pessoal. Nós temos meios de ter publicidade pessoal. Antigamente, você podia ser uma pessoa famosa na sua rodinha. Agora, você alcança pessoas que nem sabem quem você é. Tem o pastor Luciano falando ontem, que ele foi olhar lá a lista de 1000 amigos dele, tinha gente que nem sabia quem era. Tem gente que nem sabe quem você é, mas já viu alguma coisa que você postou. Já viu alguma foto que você colocou. Porque um outro curtiu, foi parar pelo algoritmo na casa de um outro que mora lá no Japão. E tem gente que do dia para a noite viraliza, se espalha como uma epidemia. E de repente a gente começa a achar que ter uma boa nota no julgamento público nos coloca como alguém que alcançou um propósito de vida. Mas não é só isso. Às vezes a gente quer conquistar o reconhecimento de um grupo muito menor de pessoas, mas de gente muito mais qualificada ao nosso ver. Muitas vezes, a nossa luta da vida é de termos um reconhecimento diante dos nossos pais. Às vezes é isso. E quantas pessoas lutam com uma visão muito depreciativa de si, porque nunca se reconheceu como aceito pelos seus pais. Quando a palavra de Deus diz, aquele que é o Pai do céu, te aceitou em Cristo. E você não precisa de um reconhecimento de alguém da terra, você precisa viver segundo o reconhecimento de Deus que te ama, não pelos seus méritos, mas pelo de Cristo. E agora você vai e vive em direção àqueles que parecem que estão numa posição de que não te reconhecem, vivendo como quem os ama. E você não precisa mais lutar por escalar essa escada de reconhecimento. Você não precisa mais disso. Cristo desceu a escada da humilhação para te salvar. E isso importa. Seja transformado na sua mente para não viver o esquema do mundo. Não existe nada nessa terra que vai conceder a você um título mais maravilhoso do que o título de perdoado em Jesus Cristo. Não existe. Filho de Deus. Não existe. E quando isso acontece, a nossa maneira de se relacionar com o outro também muda. Nós começamos a nos relacionar com os outros de uma outra maneira, no qual esses títulos, no qual o degrau da escada não importa mais. Não importa, a escada não chega em lugar nenhum, porque Cristo chegou até nós. E a minha vida muda em relação a isso. E é por isso que no versículo 3, o apóstolo Paulo fala, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que é o equilíbrio? Alguns pegam esse texto e falam assim, olha, tá vendo? Não pense de você nem mais nem menos, pensa com equilíbrio. Mas o texto está falando, não pense mais. Por quê? Que ele não coloca não pense menos. Em geral, muitas vezes a nossa própria visão depreciativa de nós mesmos é uma forma de nós combatermos a nosso próprio sentimento de inferioridade. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente olha para a gente com um olhar depreciativo, porque nós já nos sentimos inferiores, e julgamos que uma mentalidade consciente da nossa inferioridade nos coloca num patamar superior. Eu sou muito ruim, mas pelo menos eu sei disso. Pior seria se eu fosse ruim e me achasse bom. Entendeu? É sempre a gente se pensando mais a gente mesmo quando a gente pensa menos. A gente sempre está pensando mais. Pensar com equilíbrio sobre si é entender que, ainda que a realidade seja de que você é um miserável pecador, em Cristo você é salvo, está assentado nas regiões celestiais com Deus. E não conte mais os méritos a respeito disso, porque eles não valem nada. Não valem nada. Assim como os deméritos também não valem. Os méritos para você se assentar com Cristo não valem nada, mas os deméritos também não. Então você está lá, gozando da alegria com Deus no seu espírito, ainda que nessa luta a gente chore nessa vida, mas isso já está garantido ao ponto de que o apóstolo Paulo em Efésios fala que nós já estamos sentados com Cristo. Não é assim, você tem uma reserva. Você tem uma reserva, hein? Mas chega no horário. Se não chegar no horário, perde. Não, você já está sentado
Está sentado, esquece, já está lá. Entendeu? Então, pense com equilíbrio o meu pecado não me faz alguém que está alheio da graça de Deus, ao mesmo tempo que as virtudes que eu tenho não fazem de mim alguém especial diante de Deus. Mas em tudo isso, eu quero que o Senhor seja glorificado. E se o Senhor for glorificado, eu estou pensando em equilíbrio, estou andando em equilíbrio. E aí, na nossa relação com o outro, os méritos, os títulos, tudo isso cai por terra. Tudo isso cai por terra. Porque eu não preciso mais agora estar acima de você para eu achar que eu sou alguém. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E o que importa é viver segundo a vontade de Deus. Ele é que está me olhando com o olhar dele, que a gente acabou de cantar, um olhar de amor. Não foi isso que a gente cantou na música aí? Um olhar de amor. E porque ele me olha com amor, eu quero agradá-lo. Eu quero responder a esse olhar de amor. Eu não quero conquistar o olhar de amor de Deus. Eu não tenho nem capacidade. Eu não sei, eu não consigo entender as profundezas das razões de Deus para me amar. Mas eu sei que Ele me ama. É como a relação de um filho com a sua mãe. Um filho pequeno com a sua mãe. Por que é que um filho um dia escreve ou faz um desenho e dá para a mãe? Para ela sorrir. Você acha que um filho, criança, entende o tamanho do amor da mãe? Você acha que ele entende por que a mãe ama? Não entende. Às vezes nem adulto a gente entende. Não entende. Não sabe. Não sabe. Mas está entendendo que existe um olhar de amor ali. Está querendo agradar. Está querendo dar uma dádiva em resposta a esse amor. Não se compara um desenho num papel, uma florzinha pega num canteiro na rua, entregue para a mãe, com todos os sacrifícios que a mãe faz em relação ao filho. Não se compara. Mas quando a mãe pega aquele negocinho pequeno, aquele desenho pintado fora das linhas, ela diz, valeu a pena. Olha que coisa interessante. Porque ela não teve filho para ganhar desenho. Né? Se fosse isso, toda mãe ia botar o filho numa escola de arte para fazer um desenho melhor do que o filho da outra, né? Vamos ver que mãe tem um filho que faz o melhor desenho aqui. Não. Não teve filho para fazer desenho. Mas ela sabe que os sacrifícios foram feitos por amar aquele filho. E quando o filho não corresponde, o amor acaba? Também não acaba. É a mesma coisa nós com Deus. Nós não tentamos conquistar o amor de Deus. Nós não achamos que nossos desenhos mal pintados são suficientes para agradar a Deus. As nossas músicas, por mais bem ensaiadas, não são maiores do que as dos anjos. O nosso louvor, a nossa vida na vontade de Deus não é maior do que a obediência que Jesus Cristo mostrou até a morte de cruz. Ainda assim, nós entregamos essas nossas obras imperfeitas para um Deus que nos olha com amor. E aí a gente olha para os outros e dizemos, eu sou o que Deus diz que eu sou. Mas eu também olho para o outro e digo, você é quem Deus diz que você é. E isso é muito importante. E é isso que a gente não entende. Porque a gente quer um evangelho que nos atinge no pessoal e não no coletivo. A gente está muito confortável em acreditar no que Deus fala a nosso respeito, mas nós não queremos ouvir o que Deus fala a respeito do outro. Porque da mesma maneira que Ele tirou todos esses méritos que antes regiam a nossa vida, Ele tirou também para você não se sentir superior ao outro. E o outro pode estar cheio de títulos e até alguns auto-atribuídos. E que podem levantar até motivos para você falar, esse é meu inimigo. Mas Deus em Cristo estava estabelecendo sua amizade com o mundo. E você não vai ter coragem de dizer para aquele que te perdoou, você é meu amigo, mas ele não. Ou nós vivemos numa lógica de Deus, na qual o esquema do mundo foi tirado, ou nós viveremos ainda presos no esquema do mundo. Não tem como a gente viver a lógica de Deus só entre eu e Deus, e entre eu e meu irmão a gente continuar vivendo o esquema do mundo. Não tem jeito. Porque é uma transformação geral de vida. Vou colocar um pouco mais claro para os irmãos entenderem. Não existe nenhum rótulo, nenhum adjetivo, nenhum título, nada que se atribua a ninguém que faça com que aquela pessoa não seja digna de ser amada por você ou por Deus através de você. Nenhum.
pode ter o rótulo de genocida. Eu estou falando da pior coisa que eu acho que alguém pode fazer, são um genocida. Ainda assim, você deve orar por ele. Ainda assim, você deve querer que ele se arrependa dos seus pecados e conheça a graça em Jesus Cristo, porque se não fosse a graça de Jesus Cristo, talvez o genocida fosse você. Entendeu? E quando você olha um genocida, você olha e fala: Senhor, não sou eu, mas só porque é o Senhor, porque eu tenho o mesmo mal no coração para destruir uma população inteira. Eu tenho. Mas o Senhor me perdoou com a sua graça. Isso transformou a minha mente, transformou a minha vida. Mas não são só os genocidas que a gente odeia. Porque eu falo isso é tranquilo. Tranquilo você olhar para um ditador no mundo e falar assim: tá bom, vou orar por ele. Tranquilo, você não vai encontrar com ele amanhã. Eu estou falando daquele cara que trabalha com você e cuja visão do mundo não bate com a sua e que te irrita de um jeito porque ele diz uma coisa e você diz outra. Como eu estou dizendo, é alguém que mata uma população inteira. A gente vive num país e a gente vive num mundo no qual os rótulos estão regendo as relações. Os rótulos estão regendo as relações. Eu odeio, e bota lá um adjetivo. Ou, ele é a destruição da sociedade. Ou, isso aí é o que está querendo destruir os seus filhos. Não há ninguém que esteja num pecado tão afundado que não possa ouvir a mensagem do amor de Deus através dos seus lábios e ser alcançado por uma vida que foi transformada por esse evangelho, a sua vida. Não há ninguém. Todas as pessoas devem ouvir a mensagem do que Deus fez na cruz. E essa mensagem não chega só com palavras, chega com uma vida crucificada. Entendeu? Hoje nós tivemos manifestações no nosso país. Alguns dias atrás tivemos outras manifestações, salvo alguma exceção, quem estava em uma não estava na outra. E elas se odeiam. E às vezes eu acho que a gente está tendo exércitos no país. Tem uma galera que marcha um dia, tem uma galera que marcha outro dia. Eu não sei onde eles vão se encontrar. Não sei se é naquele gramadão de Brasília lá, vai ter um... Mas a igreja não vive assim. Porque na igreja a gente entende que o ser humano é pecador, mas em Cristo é abençoado com a oferta do perdão. E que Cristo é a oferta do perdão de Deus, porque nós somos aquilo que Deus sempre diz que nós somos, imagem de Deus. Não existe mais petralha, não existe mais bolsominion, existe gente que é imagem de Deus. Não existe mais heterossexual, não existe mais homossexual, existe gente que é a imagem de Deus. Não existe mais criminoso, não existe mais gente que anda na lei, existe gente que é a imagem de Deus. Gente que é a imagem de Deus com seus pecados e que precisam se arrepender, que precisam ser transformados dos seus pecados, precisam viver uma vida de santidade para usufruir de toda a comunhão com Deus. Porém, a mesma cruz que foi para todos é a mesma cruz que nos alcançou. O Evangelho muda a nossa mente ao ponto de que nós nos tornamos alguém que representa o amor de Deus no mundo em direção a quem? A todas as pessoas. Todas as pessoas. E o amor de Deus vem com a palavra do Evangelho. Você é um pecador, mas Deus te oferece o perdão porque Ele te ama. E Ele te ama e te chama para uma vida de arrependimento e transformação e delícias ao lado dEle. Entendeu? Muda a mente para não viver o esquema do mundo, mas para viver o amor de Deus revelado no Evangelho. E quem é capacitado para isso? De que forma eu faço isso? O texto continua. E ele continua falando de dentro da igreja. Ele vai falar de que nós somos membros de um corpo. Nós somos membros de um corpo. E cada membro tem uma função, cada membro age de um jeito. E nós também. E aí eu quero que você pare um pouco e pense nisso. Porque nós não podemos ignorar a forma, nós não podemos ignorar os meios pelos quais
nós podemos mostrar graça para as pessoas. E ele faz uma lista de dons aqui, né? Uma lista de dádivas do Espírito, que nos leva a agir da maneira correta, a partir do versículo 6, né? Na direção do próximo. Quem é profeta, traz a profecia segundo o padrão da fé. O que significa isso? A gente é ensinado no Novo Testamento a julgar a profecia pela doutrina. Alguém traz uma profecia que está fora do Evangelho, essa pessoa está errada. Não é profeta isso. Então, se alguém tem profecia, profetize pelo padrão da fé. Se é serviço, que seja servo. Se é ensino, que ensine. Está vendo? São dádivas, são dons do Espírito em nós, para nós edificarmos um ao outro, como a gente viu ontem. Nós edificarmos um ao outro. Isso para o bem do outro, isso para servir o outro. Mas essa lista não é extensiva, tem um monte de coisas que dá para incluir aqui. Um monte de coisa. Eu vou pegar um exemplo da nossa igreja, bem simples, eu gostaria muito que ela estivesse aqui hoje, mas ela não está. Ela estava ontem, estava hoje de manhã, e eu queria fazer uma surpresa, não falei que era para vir ela hoje à noite acho que ela ficou descansando. Mas eu quero trazer o nosso atual campo de batalha, a internet, para destacar uma pessoa aqui dessa igreja, que tem feito uma coisa maravilhosa. Irmãos, alguns anos atrás, nós no culto de oração, ainda era na quarta-feira, nós sempre abrimos para os irmãos agradecerem, né? Quem tem algum motivo de gratidão. E a irmã Severina levantou a mão. Ela falou, eu quero agradecer uma coisa. Aí, diga. Ela falou assim, quero agradecer porque eu estou conseguindo mexer no Facebook. Ela falou isso. Quero agradecer porque eu estou conseguindo mexer no Facebook. Ela tinha acabado de fazer o Facebook, tinha adicionado, estava botando foto, selfie. Eu quero agradecer isso. Eu achei tão interessante, tão bonito, né? Quem agradece por isso? A gente não agradece por isso. Ela agradeceu. Irmãos, daquele dia que ela fez o Facebook dela até hoje, é o tempo todo vendo a irmã Severina trazendo palavras de consolo, palavras de alegria para os irmãos. O tempo todo, para mim, ela já escreveu, meu pastor, né? Ela sempre comentando, chamando o Fred de Dan Juan. Não é? Porque lá atrás ela falou, isso aqui que eu estou conseguindo, uma coisa que está me deixando alegre, é coisa de Deus, olha só. Não está com o esquema do mundo na cabeça, está com o esquema de Deus. Enquanto isso, a gente está lá, eu consegui. Eu estou falando porque eu sou assim mesmo, viu? Eu sou desse jeito. Não estou botando o dedo na cara de ninguém, não estou falando de mim. Mas está vendo como uma coisa pequenininha abençoa as pessoas? Pequena, uma coisa pequena. É um abraço que você dá quando encontra alguém. É um eu estou orando por você. É uma mensagem no privado que você manda para alguém e fala, olha, pensei em você, orei por você hoje. Esse versículo me tocou e eu lembro que você fez esse pedido na quinta-feira. Vê se te abençoa. Versículo bíblico sempre abençoa, gente. São coisas nas quais a gente não precisa escalonar qual é o seu dom. Às vezes a gente fica tão preocupado em procurar dom e não faz nada porque ainda não achou qual é o meu dom. Eu acho que é o maior contrassenso que tem isso aí. É a maior maneira de você pegar o esquema do mundo e botar uma roupagem religiosa. Porque no mundo é assim. No mundo você tem cargo, no mundo você tem habilidades, no mundo você tem currículo. Dom não é currículo. Dom é o mover de Deus através de você. Se você não começar a andar, não tem mover. Se não começar a agir na direção de alguém, não vai chegar nada na direção do outro. Dom é modo de ministrar graça na vida do outro, como fala a palavra de Deus. É uma forma de ser dispenseiro da multiforme graça de Deus. Graça de Deus gigante na dispensa. Você vai lá, pega na dispensa e dá para alguém. Isso é o seu dom. É como você pega a graça de Deus e entrega na vida de alguém. Porque você é um dispenseiro da graça. E a graça de Deus é multiforme. Tem muitas formas. Tem a forma de um sorriso, tem a forma de um beijo, tem a forma de um abraço, tem a forma de uma palavra de consolo, tem a forma de um silêncio com o ombro molhado, porque o irmão está chorando no seu ombro. São as multiformes graças de Deus. É assim que a graça de Deus se manifesta. E ela se manifesta transformada pelo Evangelho. E quando é o Evangelho real de Jesus Cristo que nos move, que nos muda, e quando a fé é forte, porque a palavra de Deus fala de fé forte, fé fraca. Quando a fé é forte, não é a montanha física que você move. É a montanha da sua inércia em relação ao outro que você move, que é muito mais difícil. E aí a gente chega na conclusão do versículo 9, que engloba isso tudo. O amor seja sem fingimento. O amor seja sem fingimento. O que é um amor sem fingimento? É isso mesmo que você está pensando.
é um amor real, verdadeiro, que toma a sua vida toda, integralmente. Porque começa numa mente renovada. A mente renovada pela lógica de Deus não consegue, não pode conviver com o ódio que é esquema do mundo. Entendeu? Então, se tem ódio no seu coração, ódio na sua mente, ou mesmo ira, que é uma fase anterior ao ódio, não necessariamente pecaminosa, mas você precisa acender o alerta e trabalhar isso. Você precisa caminhar em direção ao perdão, você precisa caminhar em direção à graça. Porque tem que ser um amor sem fingimento. Se é também um coração leve, eu não odeio ninguém, uma mente maravilhosa, olha, estou leve, perdoei todo mundo, estou super alegre, mas não tem obras de amor, também é um amor falso, também é um amor com fingimento. O amor sem fingimento, ele toma a vida toda. O apóstolo João fala para nós não amarmos de boca, de palavra, mas de ação e de verdade. Sem fingimento é com ação, com uma ação que surge de um coração que de fato ama. As duas coisas têm que andar junto. Seu coração não ama ainda, age e trata o seu coração para amar. Seu coração ama, mas você não age, usa esse amor para agir, mas haja e ame. Junto, sem fingimento. E odeie. Odeie o quê? Continua aí o texto, o versículo. Odiai o mal. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Sabe aquele ódio que você colocava em direção às pessoas? Sabe? As pessoas não são seus inimigos. Elas não devem ser alvo do seu ódio. Mesmo as que fazem mal para você. Por quê? Porque existe um inimigo por trás delas. E esse é o mal. Odiai o mal e não o malvado. Odiai o mal que move o malvado. E aí você começa a reparar que do versículo 9 até o versículo 21, a lógica mudou, porque a lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus é diferente. E você vê que o inimigo é o mal, e não as pessoas. Olha só, versículo 10. Amai-vos com coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Até aí, tudo da porta para dentro, é a relação com os santos. Agora, olha o versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha só, é a lógica completamente diferente da do mundo. A pessoa te persegue, ama, abençoa. Não amaldiçoa, abençoa. Se te amaldiçoa, você abençoa ele. Tem alguém chorando, não se afasta dele, chora junto. Traz a dor, traz a tristeza, chora junto. Se alegrou, não fica com inveja, se alegra com ele também. Porque a lógica mudou com o evangelho, a sua cabeça é outra. Então não é agora a hora de você querer bem para você e mal para os outros. É a hora de odiar o mal. É a hora de odiar o mal. E você odeia o mal chorando com os que choram pelo mal que ele sofreu. Assim você combate o mal ficando ao lado das vítimas do mal. Versículo 16. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes, não sejais sábios aos vossos olhos. O 17 ele volta no tema do inimigo, olha aí. A ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vingueis a vós mesmos, mas dei lugar à ira de Deus, porque está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei. Pelo contrário, olha só, porque Deus é justo e Ele usa da sua ira para vingar, quando a sua ira atinge o máximo, você não deve irar, você não deve se vingar. Deixa com Deus. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olha só. Você tem um inimigo, o inimigo quer o seu mal. O que você vai fazer em relação a ele? Vou fazer o bem. Por quê? Porque o meu inimigo não é ele, o meu inimigo é o mal em si. Se ele quer promover o mal, ele está sendo escravo do mal que ele promove, mas eu não. Eu estou livre desse mal. Eu sou escravo do bem. Eu sou servo de Deus. Como servo de Deus, eu farei o bem para quem me faz o mal. E quanto mais mal, mais bem eu faço. E Jesus Cristo fala isso de uma maneira muito importante, muito séria.
Se eu amo os meus amigos, que diferença faz? Até os publicanos fazem isso. Mas você deve amar os seus inimigos. Não é uma recomendação para você ficar criando inimigo para poder amar. Hein? Não é isso. Não. É porque a palavra de Deus fala que o mundo nos odiará. E quando o mundo nos odeia, o que a gente faz? A gente ama. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não importa. Não importa. Deixa eu falar uma coisa para você. É comum a gente ver pessoas tentando mobilizar a igreja para a lógica do mundo, usando outras pessoas, ofendendo símbolos cristãos. Não é? Algum tempo atrás, colocaram aquela imagem, muito tempo atrás, né? Alguns anos atrás, aquela imagem daquela transexual crucificada. E aquilo moveu os crentes numa revolta. Olha, porque isso, porque isso. Deixa eu falar uma coisa. Aquela homossexual crucificada transexual crucificada, estava crucificada porque não conhece a história do Cristo que se crucificou por ela e foi por ela. Enquanto Cristo na cruz a amava 2000 anos atrás, você a está odiando. O próprio Cristo não se ofendeu. Na verdade, se ofendeu pelo pecado, mas isso não o impediu de amar aquela pessoa. Agora você pega a ofensa e odeia aquela pessoa, a pessoa que Cristo ama. É impressionante, parece que a gente está comprando uma briga que não é nossa. Porque se Deus tivesse tão revoltado assim com a transexual crucificada na avenida, ele tinha mandado um raio na cabeça dela naquela hora. Mas não, porque o Cristo que morreu na cruz, dizendo que Deus ama o mundo, disse que Deus ama o mundo para ela também. E o que é que nós estamos dizendo para ela? O amor de Cristo está sendo conhecido, como a gente prega. Entendeu? Quando as pessoas olham para nós, elas devem ver que Cristo as ama. Elas devem saber que Deus trouxe perdão. E nós pregamos o Evangelho. E nós falamos isso. Olha, o fato básico e mais importante da existência é você entender que Deus te ama. E eu vou te contar como Deus te ama. E Ele te ama. Assim que a gente começa, querido. É assim que a gente começa. Tem alguém que você gostaria muito que conhecesse a Jesus Cristo, que se aproximasse da fé? Nunca chega nele dizendo, você precisa ser bom igual eu. Completamente errado. A pessoa está enfiada no vício do álcool. Aí você chega lá e fala, olha, você precisa de Deus. Para quê? Para deixar o álcool? Não, para entender a vida. Entender que a vida é um amor de Deus muito maior para você ficar se alienando, enchendo a cara. Não para ele ser bom igual você, mas para ele poder experimentar o que você está experimentando. E você está livre. Entendeu? Não para ele seguir o seu exemplo, mas para ele ter uma vida transformada, porque Jesus Cristo ama. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? E isso começa do jeito que esse texto falou. Começa com amor aqui dentro. Começa com a gente usando os nossos dons para servir uns aos outros. Começa conosco fazendo da igreja uma igreja de amor, uma casa de amor em tempos de cólera, em tempos de ódio. Uma casa de amor. E quando entra alguém por aquelas portas, tem que saber que Deus ama. E quando nós saímos à porta e encontramos as pessoas na rua, tem que saber que Deus ama. Porque nós também éramos desprezíveis e ainda assim Deus nos deu a sua salvação. Amém? Que essa seja a nossa vida então e que vivamos esse desafio.